Olá, seja bem-vindo ao Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. No programa de hoje vamos falar mais uma vez a respeito de teologia, vida e fé para a glória de Deus. Nossa conversa de hoje vai falar um pouco a respeito do homem. E o problema é que no mundo em que vivemos, o homem sempre é visto com suas próprias lentes. A referência do homem sendo o próprio homem. Como pastores da Igreja de Cristo Jesus, nosso objetivo é que você possa aprender conosco um pouco a respeito do homem à luz das Escrituras, tendo a referência do homem, da mulher, do ser criado à luz da voz do Criador. Falando sobre isso, nós queremos conversar um pouco sobre imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Então, para esse bate-papo, eu tenho a alegria de receber aqui o reverendo Weber Carlos de Campos, que é pastor presbiteriano, professor de teologia, doutor em teologia, por muitos anos já professor na Universidade Mackenzie, e com certeza a presença dele aqui vai nos orientar e enriquecer muito o nosso bate-papo. Reverendo Weber, muito obrigado pela sua presença, alegria ter o senhor conosco. É um prazer estar aqui para tentar elucidar alguma coisa que nós não entendemos muito. A imagem de Deus é um assunto muito sério e é alguma coisa que o mundo não tem noção de que mesmo na pecaminosidade deles, eles refletem, em algum sentido, a imagem de Deus. Maravilha, eu estou animado com essa conversa. Conosco também, participando e trazendo a sua presença, o seu conhecimento, está conosco o pastor Donizete Ladeia. Donizete é pastor da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, é professor de seminário, é doutor também em filosofia, Donizete. O seu doutorado é específico na área de filosofia? Na área de filosofia. Na área de filosofia, mas obviamente é formado em teologia, é pastor, professor de seminário. Eu vim aqui aprender com o Dr. Eber. Todos nós, não é mesmo, sempre Donizete? Estando com o Dr. Eber, a gente aprende. Ótimo. Mas, Doni, muito obrigado por ter vindo. Alegria muito grande ter você conosco também no Theo Media Cast. É um prazer, é uma alegria poder estar aqui. Mais uma vez, fico feliz em poder estar com o Dr. Eber, que para mim é uma referência em teologia. Eu posso dizer, não no Brasil, na América. E fico feliz em poder compartilhar desse momento e trabalhar um assunto que é realmente maravilhoso. Muito bom. Parabéns pelo tema. Obrigado. Reverendo Weber, nós obviamente sabemos que o senhor tem se dedicado a ensinar na área de sistemática, tem escrito muitos e preciosos livros para a nossa orientação. E uma das coisas que me chama muito a atenção sobre a criação é essa afirmação que Deus criou homem e mulher a sua própria imagem e semelhança. E nós sabemos, né, na minha experiência menor do que a de vocês, né, principalmente que a do senhor, que esse termo é muito confuso. O senhor bem disse, o mundo não faz ideia do que é isso. Como é que a gente pode começar, então, definir e conduzir as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo a entender qual o significado desse termo bíblico, dessa expressão da revelação, que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus? Primeira coisa, os dois termos, imagem e semelhança, são duas maneiras de dizer a mesma coisa, tá? Na teologia católica, imagem é uma coisa, semelhança é outra. Só que eu não vou mexer nisto. Mas na nossa fé, nós refletimos em muitos sentidos quem é o cara que nos criou. Nós refletimos Deus. Então, nós temos que pensar em algumas coisas, eu acho que devem nortear a nossa conversa aqui neste dia. Quais são as coisas da imagem de Deus que nós perdemos ou que estão estragadas, danificadas? Então, precisa definir isso, é muito importante. E quais são as coisas que nós não perdemos? Então, é importante que nós tratemos disto, porque o homem é a imagem de Deus, não importa
a condição dele diante de Deus, nem o estado dele diante de Deus. Tá? Então, seria interessante a gente tratar disto. O que na imagem de Deus foi perdido pós-queda. Tá? E depois eu queria pedir licença para tratar de um assunto que eu vou provocar vocês e vou provocar quem nos vê e nos ouve, o corpo nosso é parte ou não da imagem de Deus? Essa é uma excelente provocação. Você fica para depois, tá? Mas eu queria lançar aqui, o que nós pensamos que é alguma coisa que nós perdemos? Porque há duas coisas importantes. O que é essencial na imagem de Deus, o que não é essencial. Ou seja, o que nós podemos perder sem deixarmos de ser imagem de Deus. E o que não podemos deixar de perder. Então, tá? Nos ajude, reverendo. Vamos começar por isso, então. O que é essencial para o ser humano, para a criatura, da imagem de Deus em nós? Ok. É bem perfeito fazer o contrário. Fique à vontade. O que não é essencial na imagem de Deus? Deus? O senhor tem toda a liberdade aqui. Isso é mais fácil de começar assim. Eu creio que o aspecto relacional com Deus, o aspecto de ligação, de verticalidade de ligação nossa com Deus. O homem pós-queda é morto. O homem pós-queda não tem relação vital com Deus. Tá? Então, eu creio que ele, mesmo não tendo comunhão de vida com Deus, mesmo não tendo essa comunhão relacional, ele ainda é imagem de Deus. Então, a vida Adão perdeu. Isto é, a comunhão vital Adão perdeu quando pecou. E toda a sua progenie recebe a mesma penalidade de morte espiritual. Mas ele não perdeu a imagem. Então, esse aspecto relacional com Deus é alguma coisa não essencial da imagem de Deus, porque o homem perdeu e continuou sendo imagem de Deus. Exatamente. Nós não deixamos de existir, mesmo não estamos numa relação direta de soberano e servos com Deus. Não é só não deixar de existir, não tendo vida com Deus, o homem ainda é imagem de Deus. O texto fala, criou, pois, o Senhor Deus o homem à sua própria imagem. A imagem e semelhança os criou. Então, por isso que eu disse há pouco que o ímpio, as pessoas que não conhecem a Deus, eles não têm noção nenhuma de que são imagem de Deus. Por isso que eles tentam, ofendem criacionalmente o que Deus fez. Esses conceitos que vão se desenvolvendo em nossa presente sociedade, essas libertinagens morais e coisas que tais, elas mostram que o homem não tem noção de que ele deve refletir a imagem de Deus. Por quê? Porque ele é morto. Ele não tem relação com Deus. Por isso que ele despreza as coisas que vêm de Deus. Mas Deus é tão bom, tão compassivo, que não retira dele a sua imagem. Então, esse homem, obviamente, a gente sempre, vamos ser bem inclusivos, homem e mulher, né? Criaturas de Deus, criados à imagem de Deus. Quando nós falamos sobre essa não relação com Deus, então o próprio homem que não se relaciona com Deus, ele perde seu ponto de referência. Mesmo ele sendo imagem e semelhança de Deus, e imagem e semelhança, essa ideia de reflexo, né? Ela sempre me remete a espelho, né? A refletir. E quando, às vezes, eu ensino sobre isso, eu me lembro de uma cena de um filme dos anos ainda 90, 2000, não sei exatamente a data, mas é um filme da Múmia. E aí tem o aventureiro,
e a mocinha é uma arqueóloga. Eles chegam então no Egito, estão entrando para achar uma pirâmide lá, encontrar alguma coisa, e aí a arqueóloga está mexendo nos espelhos numa sala escura. E o mocinho, o aventureiro, que não conhece nada, fica zombando dela, né? E ela mostra então que à medida que você coloca os espelhos de uma forma correta, há um facho de luz que entra e ele vai sendo guiado por todos os espelhos e ilumina aquela sala. Então passa uma cena e outra, tal. Já no final, no apuro da situação, ele vê um facho de luz lá longe e um espelho torto. E aí então ele pega o seu revólver, né? O grande aventureiro, o grande atirador, dá um tiro, paga de raspão no espelho e o espelho entra para o lugar certo. O facho de luz bate nele, reflete em todos os outros espelhos da sala e ele percebe que ele está na grande sala do tesouro, né? Então os tesouros estão diante dele. O espelho num quarto escuro, ele não reflete nada, né? Um espelho mais bonito e mais caro do mundo, coberto por um cobertor, né? Tapado por um pano, ele não reflete. Então eu sempre falo que isso tem muita relação com o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, que tem a imagem e semelhança de Deus, mas ele não conhece a Deus. Não tem referência. Então ele não tem o facho de luz para saber o que ele é. Nesse sentido, o que acontece com a sociedade hoje, os homens hoje, Donizete, que não conhecendo a Deus, são imagem e semelhança de Deus, mas eles têm uma, que a gente sempre fala, a cosmovisão, né? Totalmente a par de Deus, ou a tentativa constante de negar o próprio Deus, que eles são criados por Deus e refletem a Deus. Como funciona essa tentativa da sociedade de apagar em si mesmo aquilo que Deus fez e o reflexo de Deus em nós? Eu acho maravilhoso isso. Eu acho que a gente... eu falo a respeito de lugar. Crente, ou aquele que tem as convicções na palavra, na revelação especial de Deus, que entende o seu significado, a sua razão de existência, consegue perceber algo muito maior. É uma antropologia teorreferente. A ideia da Imago Dei, ou seja, a própria imagem de Deus, saber disso e saber que isso acontece com o crente e com o não crente. Então, isso está em todos os lugares. O crente sabe disso. Apesar do não crente não saber disso, o crente sabe dessas coisas. Dentro dessa visão antropológica também, a gente pode falar sobre o aspecto da encarnação. Quer dizer, o próprio Deus se tornar homem, e nesse quadro nós temos uma referência do que seria ser homem mesmo, na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Então você tem a maior referência do que é ser imagem de Deus na própria encarnação do Verbo. E tem uma outra referência também muito interessante chamada de humanismo cristão, e essa é uma tese muito interessante. O humanismo cristão, ele existe independente de ser combatido, sendo visto meramente como uma visão religiosa. E eu quero trabalhar isso da seguinte forma. Recentemente, agora nas Olimpíadas, foi homenageado um homem chamado Mohamed Yunus. Mohamed Yunus é um banqueiro que é considerado como o pai do microcrédito. E ele é reconhecido, foi prêmio Nobel em 2006, por criar um sistema de empréstimo que tira principalmente mulheres da situação de miséria para a situação de pobreza e de pequenos negócios. E aí tem microcrédito, que faz com que você tenha uma saída assim, fantástica, a ponto de ele ser considerado como um prêmio Nobel da Paz por causa do que ele fez. Não é um crente, não é uma pessoa que tem uma referência cristã direta, mas indireta tem. Ele estudou com pessoas que falam sobre isso, que comentam sobre isso, que dizem coisas sobre isso. E onde ele estudou? Ele estudou com pessoas que tiveram base cristã. Então, de uma certa forma, o que eu quero dizer aqui é que a imagem de Deus recuperada
no pecador, por meio da ação do Espírito Santo, que faz com que a gente tenha um mundo em estado de podridão, mas pelo menos, como a gente poderia dizer, refreada pela ação cristã, faz com que a gente diga que o mundo ainda é mundo. Uhum. O mundo ainda está numa situação, por mais que a gente veja tragédias, que a gente veja pandemias e tantas outras coisas, ainda existem coisas boas. E estas coisas boas existem por causa de cristãos que fizeram a diferença e que fazem a diferença nos seus escritos, na sua produção, e que atinge os não cristãos. E os não cristãos, eles estão vivendo essa influência cristã, e o mundo ainda continua sendo mundo por causa disso. E agora, o que é essa ação dos cristãos no mundo? É cada vez mais essa recuperação e esse entendimento da imagem de Deus no mundo. Uhum. Da imagem de Deus no homem, que faz com que ele tenha a ideia de serviço, a ideia de fazer o melhor, com primazia, que tem como significado fazer algo bom, e mesmo que ele não enxergue que ele esteja fazendo todas essas coisas para dar glórias a Deus, ele está dando glórias a Deus. Então eu colocaria 3 pontos que eu acho que são interessantes na sua colocação. Primeiro, que a imagem de Deus está em todas as pessoas. Segundo, que pela ação cristã há uma mudança no mundo, desde a vinda do Senhor Jesus Cristo, e essa ação cristã está fazendo a diferença por meio do que a gente consegue perceber, do que ainda há de bom na própria sociedade. Então, quando a gente observa uma espécie de dualidade, né, entre não cristãos e cristãos, é porque talvez essas pessoas não consigam entender essa questão da imagem de Deus no mundo, que ela se torna mais forte na ação cristã, por meio dos cristãos, que causa uma influência fantástica no mundo e que faz com que essas pessoas percebam um pouco mais dessa imagem de Deus numa ação como essa. Ou seja, um banqueiro que consegue visualizar a ideia de ajuda ao próximo, mesmo na sua posição de banqueiro. Então, esse posicionamento, que eu falo que é o posicionamento de um humanismo cristão, ele não acontece dentro de uma visão assim de luta, mas de uma visão de existência, de ser, do próprio ser. O que é um ser vivendo à luz da palavra de Deus? Ele é um ser influenciador. E ele vai recuperando e deixando mais claro isso na vida, inclusive, do ímpio, que não vai dar glórias a Deus, mas de alguma maneira mantém o mundo ainda como um mundo, de acordo com a forma como Deus rege a própria história, usando o próprio cristianismo como referência. Então eu acho isso o ponto interessante da Imago Dei, na visão prática da existência humana atual, inclusive quando a gente percebe o mundo sendo, em alguns momentos, melhorado até por não cristãos. Uhum. Porque esses não cristãos, de alguma maneira, estão recebendo alguma influência de cristãos. E quando nós falamos dessa melhora, estamos falando de uma Imago Dei mais recuperada pela ação do próprio cristianismo, de maneira efetiva ou de uma maneira, muitas vezes, não tão clara, mas existente também no próprio humano, né? No próprio ser humano. Eu acho que a Imago Dei, ela pode ser, ora, confundida com aquilo que a gente chama de graça comum, que Deus dá aos homens em geral, a crentes e a incrédulos, ou a eleitos e não eleitos, de tal forma que eles fazem coisas boas, produzam coisas proveitosas para o bem da sociedade, que em última instância essas coisas da imagem de Deus servem para o bem do cristão. Uhum. Esse senhor que você mencionou, que é um economista, ele faz isso para o bem geral, sem ter qualquer vínculo com o Deus de Israel, já que o nome dele é Muhammad, provavelmente de origem árabe e muçulmana, provavelmente, não estou dizendo porque eu não o conheço. Mas
todos nós temos alguma coisa que o pecado não tirou de nós, como, por exemplo, aquilo que João Calvino chama de semen religiones, isto é, a semente da religião, e sensus divinitatis, quer dizer, o sentido da divindade que está impresso na alma humana. Mesmo que esses ímpios não adorem nem glorifiquem ao Deus verdadeiro, existe nele nos homens uma ânsia de alguma coisa superior, que isto o pecado não retira da imagem de Deus. Essa necessidade de curvar-se diante de, essa necessidade de prostrar-se diante de qualquer divindade, não importa qual seja. Agora, somente quando a luz bate no espelho é que os caras enxergam quem é o verdadeiro Deus. Enquanto a luz não entra, enquanto os corações não são abertos por graça divina, os homens adorarão outros deuses. Somente quando essa luz entra, ele consegue enxergar quem é o Deus verdadeiro. Aí, então, ele glorifica a Deus. Os homens recebem benefícios. A gente sabe de onde os benefícios vêm, os outros não sabem. Por isso que eles atribuem os benefícios a Deus tal, a Deus fulano, a Deus beltrano. Ou muitas vezes ao Deus homem, ou seja, eu fiz, eu conquistei, eu cheguei lá. Sim. A necessidade de adorar é inata no ser humano. É coisa básica, né? As crianças que fazendo alguma coisa, ou seja, meramente sendo obedientes às regras e normas que são estabelecidas por seus pais ou dentro de uma escola, etc., elas já esperam que o dia que elas obedecerem, que elas sejam elogiadas. Elas ficam esperando. Toda criança, quando tem um dia de aniversário ou a época de Natal, ela não, entre aspas, não fez nada por isso, mas ela já espera um abraço, um doce, um presente, né? Mesmo o ser humano está sempre buscando algum tipo de... Mesmo o que se diz ateu, ele quer ser adorado, né? Eu queria só mencionar, por exemplo, tem um autor, eu gosto muito dele, chamado David Nagel, e ele ressalta muito essa questão, né, de o que você entende por ação cristã no mundo, o que ele chamaria de numa antropologia filosófica, de um humanismo cristão, realmente um humanismo cristão. E esse é todo o ponto, né? Quer dizer, que é uma visão reformada, uma visão calvinista. Quer dizer, você tem uma audiência cativa. A audiência cativa é Deus. Quer dizer, Ele te fez e você vive para Ele. A visão agostiniana, né? O nosso grande anseio de Deus, o reverendo, o Dr. Heber já colocou isso, o nosso grande anseio de Deus. Então, ser humano é ansiar por Deus, é buscar a Deus, é entender a Deus. Então, quando você fala essa questão da criança, né? Que quando ela começa a entender que o que ela faz por uma recompensa, é bem diferente de entender esse humanismo cristão. Quer dizer, você faz para servir, você faz para glorificar, você faz para honrar, você faz para viver. Então você entenderia isso nas pequenas tarefas simples, desde como arrumar o seu quarto, até exercendo uma função como um cardiologista e tendo que operar pessoas. Quer dizer, então isso seria um humanismo cristão, e essa é a razão de você ter uma dinâmica diferente de existência por parte de um cristão. Por outro lado, a gente tem que entender que ânsia de Deus não existe no mundo ímpio. Não existe. Ela é produto de uma ação prévia de Deus em nós que nos habilita a olhar para cima.
No humanismo cristão, o homem não olha para cima, ele olha para si, olha para o lado, olha para as coisas que podem ser produzidas e mesmo para outras divindades ele olha. Mas o Deus verdadeiro não. Existe uma falácia na pregação evangélica, às vezes, que o mundo está ansioso de Deus. Mentira. Quem tem sede vai ao pote. O mundo não tem ânsia de Deus. Agora, o que nós temos que pedir é que Deus restaure a imagem, as coisas que foram perdidas na queda, como seja, a vida. Ele restaure a vida. Aí então o homem diz assim: eu tenho sede de ti, o meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Essa ânsia de Deus. Essa daí. Esse caso. Esse é o caso da transformação, que isso acontece, né, pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele entende isso. Exato. Ele compreende, ele vai viver isso. Então é nesse sentido. Então ele usa essa visão humanismo cristão e ele vai alcançar pessoas com essa palavra, que é aceitável em qualquer campo, porque parece humanismo, né? Você fala humanismo, parece que a gente está voltando ao aspecto do próprio renascimento. Mas nessa reformulação, que é uma reformulação reformada. Esse humanismo. É nesse sentido, e é nesse sentido que o senhor está falando. Ao invés de renascentismo, ao invés das coisas pré-reforma, hoje nós estamos evoluindo. Hoje você tem que pedir licença para falar em Deus. A coisa é tão séria, a imagem, esse aspecto da imagem de Deus que foi perdido, que é a vida, a comunhão relacional com Deus. Isso é tão forte, é tão nítida, que você, na mídia, você não pode falar de Deus. Nesse ponto, me perdoe tomar partido aqui, o nosso presidente, ele insiste nisso. Você precisa pedir licença. Ontem eu estava ouvindo a entrevista dele. Não se fala mais. Eu me lembro, vocês são meninos perto de mim, eu me lembro que havia o chamado repórter-esso. Isso há décadas atrás, lá nos anos 60 até 70, ele terminava o programa, dizia assim: até amanhã, se Deus quiser. Hoje é politicamente incorreto dizer um troço desse. Então, esse aspecto da imagem de Deus está se mostrando cada vez mais perdido. Então, nós, os cristãos, é que temos que salgar o mundo, tentando mostrar ao mundo que as coisas boas que nós temos, as dádivas todas, vêm de cima. Não é? Mas, viu, colegas, o tempo em que nós vivemos é um tempo muito difícil. Muito difícil. Que a noção da imagem de Deus, daquela parte da imagem que não é essencial, está claramente vista. Tá? Depois a gente vai falar sobre o que não foi perdido. Foi só estragado, mas não perdido. Então, eu creio que nós temos que, na igreja, falar mais sobre Imago Dei. O que é que não existe mais, o que é que tem que existir e o que é que está meio desgastado, está desfigurado e que precisa ser restaurado. Eu gosto muito dessa fala, Dr. Eber, porque a gente combate isso constantemente, principalmente quando você tem o nascedouro disso, o nascedouro de todo esse processo de não poder falar mais a respeito de algo que é essencial, como não falar da imagem de Deus. Mas você pega, por exemplo, na turbulência do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau traz a ideia de que o homem é bom. A ideia de que o homem é de forma... E isso até com uma papel certa... branco, né? Até com uma influência, né, do próprio índio, né, do próprio encontro com o indígena, de dizer que você tem um bom selvagem. E que isso só acontece por meio do seu envolvimento social e por causa de propriedade, e aí você perde a inocência,
você tem um interesse por propriedade, você perdendo a inocência, você agora se torna mal. Então, quem corrompe o homem é o meio. E o meio que, nessa elucubração tão assim, fora da realidade, quem corrompe o homem é o meio. Mas quem cria o meio? Aí que você tem uma série de coisas, né? Quer dizer, ele fala assim, você tinha que pegar aquele indivíduo que em determinado momento da história estabeleceu uma estaca dizendo, isso aqui é meu. Não, essa pessoa teria que ser morta. Então, quando você vê um discurso desse, essa pessoa teria que ser morta, você vê que tem nessa defesa do inocente uma maldade, né? Uma própria maldade. Mas, e aí, o Jean-Jacques Rousseau é incentivado a escrever uma obra sobre como entender o fato de que a cultura transforma o homem numa pessoa melhor. Ele escreve, o seu primeiro trabalho é sobre isso, né? Como entender a desigualdade entre os seres humanos, né? E como a cultura pode evitar isso. Ele vai dizer, a cultura não vai evitar isso. A cultura não vai fazer isso. Tem que haver um contrato e tem que haver alguém que possibilite uma paz entre as próprias pessoas, para que elas possam viver bem entre elas, a ideia desse próprio contrato. Bom, nós sabemos no que isso vai dar, né? Mais adiante vamos ter uma visão totalmente abraçando o naturalismo, ele já está abraçando o naturalismo. Então esse homem é um animal, como qualquer outro animal. Então é assim que Deus não pode ser falado, porque nós somos animais como qualquer outros animais. A única diferença é que somos políticos, dentro da visão política, ou dentro de uma visão de racionalidade. O que os animais têm por defesa são presas, são pelos, são garras, nós temos a intelectualidade. Então devemos falar nesse nível, no nível animalesco. Família não pode existir mais, família é uma das formas que fecha essa ideia. É só perceber, né? Quer dizer, se é do bom selvagem, o bom selvagem ele não tem casamento. Ele tem um relacionamento com uma pessoa, como um animal, tem um relacionamento aqui, outro relacionamento ali, e ele é feliz. Essa é a felicidade que o iluminismo quer, chamada de uma felicidade democrática, dentro de um ponto de vista democrático. Então, nisso nós temos um nascedor onde Deus não entra mais. Deus não pode ser comentado e não pode ser falado, como disse o Dr. Eber. Então, como que nós podemos perceber isso, né? Eu creio que aí já entra na questão do que se perdeu na imagem de Deus. Quer dizer, você é a própria criação, ou mais do que isso, você é o próprio processo de evolução. Você é o próprio processo de evolução. A maneira como a gente enxerga biblicamente demonstra que isso é um grande erro, que é uma grande falha. E como nós recuperamos isso? Aí, de novo, eu vou falar de novo sobre essa questão desse humanismo, né, cristão, que é como nós vivemos e como nós nos relacionamos, como nós nos damos. E à medida como você vive isso, você está mostrando, olha, existe uma outra maneira de ser, essa maneira de ser é bíblica, ela é revelada, e ela tem sentido, tem valor, e esse é sempre o problema dualista que nós estamos vendo num contexto acadêmico, né? De provar isso e de mostrar isso. O Schaeffer fazia muito bem isso, quando ele falava, vamos tirar o teto, né? E ele demonstra o quanto as pessoas precisam ir além das questões animalescas, do amor, de todos esses aspectos, e o quanto isso leva a pessoa a encontrar no Evangelho essa resposta. É o processo de conversão. E esse é um processo de restauração dessa consciência da existência para Ou seja, sem essa consciência do ser criado por Deus e para Deus, a gente vai, de forma final, chegar na declaração que o homem, o ser humano, é um animal racional. Racional. Né? E um ser para a morte, só para isso. Exato. Ou seja, a certeza que eu tenho é que desde o momento que eu nasci, a certeza que há é que vou morrer. Exatamente. Eu acho que isso também fala muito naquela questão que você levantou, Donizete, e depois o Dr. Eber completou sobre o homem anseia por Deus, né?
Não, é que se o homem é mero animal racional, se não existe nenhum padrão, se não existe nenhum sentido, na verdade a humanidade, a sociedade, ela se torna extremamente ansiosa por sentido, por propósito. É isso aí. Então, alguns, pela graça de Deus, vão encontrar finalmente na revelação do Criador o propósito, o sentido, a glória de Deus, viver para a glória de Deus. E outras pessoas, até como você citando o banqueiro e outros sentidos, até com uma referência em padrões cristãos, vão até aprender, sabem fazer coisas boas, né? Você não precisa ser um cristão para fazer um bolo muito gostoso e ofertar aos seus amigos numa tarde com café e gozar da presença deles, da amizade deles. Atos de bondade. Você não precisa ser um religioso para ser um excepcional cirurgião e ser instrumento para salvar muitas vidas. Mas quando a sociedade vai perdendo a referência do Criador de uma forma cada vez mais afrontosa, e o senhor disse, né, citando o Repórter Esso e também falando sobre que estamos em dias maus, se a sociedade vai tentando sufocar toda e qualquer referência divina, e principalmente a teorreferência cristã revelacional, ou seja, da Bíblia, aí a sociedade entra num declínio absurdo. Começou filosoficamente e depois teologicamente o naturalismo. O naturalismo quer dizer, não existe interferência do sobrenatural no mundo. Tá? Então eles escanteiam Deus. Necessariamente eles não negam Deus, mas vivem como se ele não existisse. Tá? Então o mundo funciona por si mesmo, independentemente de qualquer influência que venha de fora dele. Por isso que o pessoal não quer botar Deus na conversa. Deus não entra no cálculo das pessoas mais. Isso está se generalizando, mesmo entre cristãos nominais. Isso está se perdendo. Esse pensamento, ou está se avolumando. Cristãos que já não mais têm teorreferência. Eles são religiosos, eles têm as práticas deles, têm os rituais deles, vão para a igreja. Mas, por exemplo, na igreja europeia, na igreja, em muitos segmentos da igreja nos Estados Unidos, não se tem mais noção de sobrenatural invadindo o natural. Isto é, o Criador agindo na criação. Não tem mais isso. Mas em muitos aspectos também na igreja brasileira, né? Eu estava conversando recentemente com um pastor amigo e ele falou assim, nós os evangélicos, a gente criou aquela ideia de chamar o católico romano de católico nominal, porque ele foi batizado na igreja católica, ele defende a igreja em si, mesmo desconhecendo suas doutrinas, e vai lá uma vez ao ano em alguns eventos. Então, eu fui criado nesse sistema, com certeza nós vivemos esse meio. Mas ele falou assim, mas veja, entre os evangélicos que falam isso a respeito dos católicos romanos, mesmo aquele que vai todo domingo, se ele vai lá domingo de manhã, leva a sua família e acabou ali, a sua relação com Deus, ela não suplanta o ir à igreja no domingo de manhã, ele também é tão nominal quanto qualquer outro religioso que não vai à igreja. Né? Agora, eu creio que isso já é terrível, né? Mas essa questão que percebemos na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que ela já está bem forte aqui também no Brasil, né? Com um evangelho social, uma visão, como se diz, redefinida ou atualizada, né, como a gente vê, de Bíblia ou de interpretação bíblica. Eu fiquei espantado esses dias de ver um pastor dizendo o seguinte, olha, pastor, Jesus Cristo, ele era muito imaginativo e num momento específico ele idealiza o que seria um final de todas as coisas. Ele idealiza o que seria um final de todas as coisas.
quer dizer, ele idealizou o fim do mundo e contou uma história para os discípulos. Quer dizer, ele contava muitas histórias, ele contou uma história para os discípulos. Falou, gente, chegamos a esse ponto. Chegamos ao ponto de ver esse tipo de compreensão e de fala de alguém dizendo... E o pior é que a igreja que põe na boca de Cristo as palavras que estão registradas na Bíblia. Exatamente. O que Jesus Cristo fez foi uma projeção imaginativa do que seria o final. Mas isso não é uma consequência tipo, natural do pensamento e do processo humano? Você tem a sociedade, a igreja distintamente da sociedade, a sociedade dizendo... Nós não somos imagem de Deus, nós não somos criatura de Deus. Deus não existe, Deus não está aqui. Isso vai tomando conta do pensamento social e muitos dentro da própria igreja, muitos que se autodenominam cristãos, começam a defender isso. E aí então a própria literatura cristã, que é a palavra de Deus, deve ser interpretada numa referência humana. O homem passa a ser a referência hermenêutica, interpretativa, né, da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. Não existe Deus, então como é que Deus vai ser a referência da interpretação? Você utiliza a igreja como um mecanismo social, de convivência, né, de falar de coisas palpáveis. O que é esse ponto palpável? O amor, por exemplo, né? E aí nós não temos mais uma ideia que deve ser definida de criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Nessa consumação tem inferno e tem céu, né? E o que é toda a história. Você tira alguns elementos e utiliza aquilo que é prático ou pragmático, aquilo que serve para você. Então é realmente isso, é uma visão na qual você faz a teologia, você faz Deus, você elabora Deus, você pensa Deus, você reinventa Deus. E para reinventar Deus, você vai ter que pegar o texto e dar outros sentidos para o próprio texto. Agora, mesmo pastor famoso daqui de São Paulo, a Bíblia tem que ser reinterpretada. Você já conhece isso, né? É complicado. Nós estamos vendo isso. Chegamos a esse ponto. Agora, doutor Heber, obviamente, já tem um tempinho aqui que eu estou aqui aguçado, né? Eu quero continuar ouvindo. Mesmo com toda essa deturpação do entendimento do homem a respeito de Deus e, obviamente, a respeito de si mesmo, existem ainda características da imagem de Deus que ele não perde. Né? Nós falamos sobre, mesmo que o homem não se relacione com Deus, ele perdeu, e ele perdeu a vida em Deus. O homem está morto em seus delitos e pecados, mas ele continua sendo homem. Agora, existem características, que o senhor falou isso no começo, falou assim, que ele não perde. Eu estava assim, bebendo da conversa, mas a curiosidade não acabou aqui. Quais são? Lembra, aquilo que perdeu, que é o elemento vertical, relacional com Deus, ele pode ser restaurado em Cristo. Lembra que em Cristo que o homem é refeito à imagem e semelhança dele. Paulo fala isso em Colossenses, se não me engano. Agora, Deus é um ser pessoal. Na verdade, mais do que pessoal, ele é tripessoal. Nisso ele é inusitado. Não existe nenhuma divindade que pense essas coisas de si mesma. Deus é um ser tripessoal e ele nos fez seres pessoais como eles. Deus nos fez seres inteligentes, seres relacionais. Aí você pode pegar todas as características de um ser pessoal que Deus é e transportá-las para nós. O que existe é partes dessa nossa intelectualidade, por exemplo. O intelecto que você mencionou, é o homem racional. Ninguém sabe que a racionalidade do homem vem de Deus, não é desenvolvimento de animais. Exato. Não é evolucionismo, porque os animais continuam sendo animais sem a intelectualidade. Mas essa intelectualidade foi afetada pela queda. A gente chama de os efeitos noéticos do pecado. Isto é, os efeitos do pecado sobre a mente, de tal forma que a mente humana já não raciocina mais
como originalmente funcionava. Nós temos, essas coisas têm que ser restauradas. Por exemplo, nós somos gerados de novo pelo Espírito Santo, somos regenerados. No processo de salvação nossa é que essas coisas vão sendo paulatinamente melhoradas. Mas até você morrer, você vai ter efeitos do pecado sobre a sua mente. Tá? Então, mas nós não perdemos isto, nós temos isso danificado em nós. Então, naquilo que nós chamamos de santificação, né? Deus vai limpando a nossa natureza interior e os elementos da nossa pessoalidade vão sendo restaurados paulatinamente. Enquanto estamos nesta presente vida, nesta presente existência, sofreremos as consequências desse estrago. Somente quando formos levados à glória, seja no céu, ou seja no novo céu, nova terra, é que teremos essas coisas plenamente restauradas, refeitas. O refazer é um processo, não é um ato. A vida é um ato que Deus põe em nós, mas a salvação é um processo. A despoluição nossa, em todas as áreas, é um processo. Que só termina quando Deus nos leva daqui. Ou quando Ele vem e nos restaura física e espiritualmente, completamente. Então, as coisas que não perdemos, Lugero, são as coisas da nossa pessoalidade, nossa inteligência, das nossas volições, das nossas afeições. Elas são distorcidas, elas são desgovernadas. E muitas vezes elas podem ser deveras distorcidas, né? Sim, muito distorcidas. Mas nós não perdemos. Não perdemos. Mas, por exemplo, as afeições nossas. Afeições são próprias somente de seres racionais, de seres criados à imagem de Deus. Amor, essas virtudes cardeais, elas são produto dessa imagem de Deus que não foi extinguida, que continua, ainda que capengando, ainda que com grande prejuízo trazido pela queda. Mas essas coisas não serão perdidas nunca, elas precisam ser refeitas, que se refaz pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, vai chegar um tempo que a gente vai ser homem de verdade. Jesus Cristo é, para nós, aquilo que nós vamos ser amanhã. Quer dizer, ele é o padrão de verdadeira humanidade. Nós nunca vamos ser iguais a Jesus Cristo na sua divindade, isso é fora de questão, nunca. Mas no que respeita à sua humanidade, nós refletiremos exatamente quem Jesus Cristo é. E ele é a imagem de Deus e nós somos a imagem dele. Sim. Então, em Cristo, nós seremos transformados de glória em glória, como diz Paulo, até que sejamos refeitos à imagem daquele que nos criou. E quem nos criou não é somente o Pai, é o Filho. E é o Espírito que participa, a tripessoalidade toda participa na criação do homem e na redenção dele. Então, tem muita coisa a dizer sobre isso, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Chegando ao fim. Eu só queria complementar. Fica à vontade. Eu acho que bateu direitinho, né, uma convergência para esse ponto, voltando ao fato de que depois de Cristo, a gente usa essa expressão, é uma hecatombe numa estrutura mundial, de uma tal maneira, com o evangelho alcançando em pouco tempo todo o império e fazendo a diferença. E o mundo vê, ao longo da história, essa imagem um pouco mais clara na figura dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. Mas isso... não na qualidade da igreja hoje, viu? Mas eu creio, eu creio, muito reverendo... pequena. Quer ver só um instantinho. Nós temos hoje 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil.
Eles não causam impacto, coisa nenhuma na presente sociedade nossa. E era um número expressivo que devia impactar. Então, a igreja está ruim, está doente. Eu penso só da seguinte forma, Dr. Eber. Em outros momentos, a igreja também esteve realmente muito ruim, muito ruim. Houve processos, e isso acontece por vezes no aspecto histórico, e o senhor conhece muito bem isso, de acordo com a própria providência do nosso Deus. Mas para que a gente ainda, essa visão otimista que eu estou apresentando não é um otimismo no sentido ingênuo, né? Ou seja, o evangelho ainda será pregado e vai ser pregado e continuará sendo pregado até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que ainda se a gente dizer assim, tem algo bom nesse mundo ainda? Existe algo bom nesse mundo? A gente vai dizer que é por causa da igreja. Na figura dos fiéis. Sim. Na figura dos fiéis. E não meramente na figura daquilo que um censo do Brasil chama de evangélicos. Nós vamos questionar isso, como o senhor acabou de fazer. Mas quando em todo local que você achar uma comunidade genuinamente fiel ao evangelho, ali, homens e mulheres que proclamam o evangelho e que vivem o evangelho em suas diversas áreas, eles vão se tornar uma excelente referência à sociedade. Mas perceba que o denominacionalismo está acabando. Sim. Tá? Sim. A institucionalização da igreja está caindo. São as igrejas locais, são crentes individuais que vão sendo referência. Porque você, com muita honestidade, eu tenho vergonha de apresentar-me como evangélico. Tenho, até como pastor. Agora, o senhor entende que isso é um cíclico que vai acontecendo em outros locais? Por exemplo, nós vivemos hoje no mesmo tempo dos ingleses. Mas pela distância geográfica, que pela internet, etc., não parece tão grande, e porque nós temos acesso de um voo São Paulo-Londres, aí em 11 horas de voo, mas essa declaração que o senhor está fazendo, ela já aconteceu há 20, 30 anos atrás, entre os cristãos genuínos da Inglaterra. Eles abandonaram o termo evangélico e eles retomaram um termo que, para nós ainda socialmente, há um conflito. Eles se declaram cristãos. Mas na sociedade brasileira, pelo fato de ser uma sociedade ainda fruto de uma cultura muito dominada pelo catolicismo romano, e hoje também entre o movimento evangélico que quer se aflorar uma pseudo identidade ecumênica, quando a gente fala cristão, não, cristão evangélico, cristão católico romano, a gente ainda tem isso no Brasil. Na Inglaterra a gente já tem o abandono do termo evangélico por causa da deteriorização do termo evangélico por outras questões lá, e os que são fiéis à palavra hoje se chamam cristãos. Isso vale em nosso linguajar. Mas o que é ímpio, cristão é uma coisa muito estranha. Não é o que eles veem na igreja evangélica. Não é. O evangelho é torcido. Tá? Então, eu disse que eu tenho vergonha porque a mídia nossa, que não é a telmídia, sem dúvida a mídia nossa coloca todo mundo no mesmo barco. Exato. Coloca os defensores da teologia da libertação, coloca os defensores Testemunhos de Jeová também são considerados tudo, cristãos. Não, e mesmo entre os chamados evangélicos neopentecostais, ter defensores da teologia da prosperidade, tudo isso, nós estamos no meio de tudo isso. E a turma que ataca os cristãos, na verdade, estão atacando os evangélicos, que somos todos. Eles não fazem diferença entre igreja séria, entre cristãos sérios e não sérios. Então, isso acontece porque a imagem de Deus não está sendo muito bem vista na vida de muitos cristãos. Sem dúvida. Mas a gente continua a pregar o evangelho nas igrejas locais, suplantando essas questões denominacionais, socio-religiosas, mas na igreja local, onde um pastor e sua liderança, sendo fiéis à palavra, continuam
pregando o evangelho bíblico verdadeiro, nós continuamos a apresentar a referência Exatamente. do homem perfeito. Esse é o ponto. Eu acho que é Cristo, né? É discreto, muitas vezes, silencioso, né? Mas essa é uma coisa que devemos ter. Eu acho que temos condições de isso. Nós sempre temos uma visão além do alcance. Né? E essa visão além do alcance, ela é esperançosa nesse sentido. E numa família, né, em pequenos grupos, e na história foi assim. A história sempre apresentou isso. Muitas vezes o cristianismo como Elias, né? Eu estou só. Não, ainda tem lá. Você pode ficar tranquilo, eu estou no controle de tudo isso. Não dobraram e nem beijaram, não se dobraram e nem beijaram os pés de Baal. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que entender, que é a questão clara, salvífica da igreja que é preservada, mantida. E eu acho que tem uma outra coisa. Depois do cristianismo, essa hecatombe, isso tem influências em vários segmentos. E só não está pior, porque tem essas influências. Vai desde ONU até um conselho regional de medicina, ainda há uma certa influência. Ela muitas vezes não é enxergada, mas ela está lá. É o sal. É o sal. Ela pode ser melhor? Sempre vai ser esse o nosso objetivo. Tentar melhorar e tentar melhorar cada vez mais. Mas a gente tem que entender que ainda esse mundo é mundo por causa do Evangelho. E é mundo de Deus. E é o mundo de Deus. Sem dúvida. Uau! Você está chegando no final, não vamos falar o que eu queria falar agora. Não vai dar. Então, na próxima, nós vamos voltar para falar o que o senhor queria falar. Mas eu creio que nós precisamos pregar na igreja o que nós estamos tratando aqui sobre imagem de Deus. E nós temos que pregar coisas que vão acontecer. À medida que as coisas vão piorando contra nós, vai fazer de nós crentes mais depurados. Qualitativamente, a igreja vai melhorar. Vamos apanhar, vamos ser perseguidos à medida que o tempo do fim chega, fortemente, cada vez mais fortemente. Hoje é veladamente, às vezes aberto em alguns lugares. Em alguns momentos. Mas veladamente. Eles não têm coragem de dizer, nós odiamos vocês porque vocês são crentes. Não dizem ainda. Embora alguns já falaram. Eu já vi vídeos de pessoas que falam, precisam acabar com esses crentes. Eu já vi. Mas é pouca gente. A mídia é safada. A mídia anticristã. Ela não mostra as caras plenas, mas ela vai ser instrumento de perseguição para nós. É aí que nós vamos crescer. Porque nós não vamos ter ninguém em quem segurar, senão no próprio Deus. Eu acho muito interessante uma fala do Carson. Ele diz, onde há mais crentes? Na Coreia do Norte ou nos Estados Unidos? Ele faz provocativamente. Um lugar perseguido. Exatamente. Provocativamente. Onde tem mais crentes? Eu acho que é uma pergunta que fica no ar, que é importante para a gente entender, né, que geralmente é assim, nessa depuração. Né, nesse processo depurativo. E eu acho que o fim está chegando. Eu não posso dizer quanto tempo, se é uma geração, 2 gerações, eu não sei mais. Mas o fato é que Deus vai depurar a sua igreja. Amém. Amém. E nós esperamos que o homem de verdade chegue. E ele vai nos abraçar a todos e nós vamos ser cada vez mais parecidos com ele. Amém. Reverendo Weber, muito obrigado pelo seu tempo conosco, obrigado porque o senhor pode compartilhar da graça de Deus na sua vida aqui conosco e com as pessoas que estão nos ouvindo. Privilégio ouvir, aprender e crescer mais com o senhor na instrumentalidade, né, de sua vida e ministério. Obrigado por sua presença aqui conosco nesse tempo. Foi bom repartir com vocês e ouvir de vocês também coisas boas, coisas desafiadoras.
Donizete, obrigado pela sua presença. A gente está aqui dizendo reverendo Heber, doutor Heber, porque a gente tem esse carinho e respeito. Ele é doutor quanto eu. Reverendo Donizete, doutor Donizete. Não é difícil falar, doutor Heber. Mas, sem dúvida nenhuma, a sua presença aqui nos enriquece muitíssimo. Fico Tenho feliz, certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão ser muito edificadas. Fico muito feliz e é uma alegria poder estar aqui. Lamento não poder ter comparecido em outros momentos, mas fico muito feliz e com a presença do Dr. Heber saio daqui enriquecido. Não lamente as vezes que você não veio. Né? É a primeira de muitas, fique tranquilo. E outra, esses dias eu estava conversando com um outro doutor Heber, que é o Carlos Júnior, né? Heber Carlos de Campos Júnior, que é o filho do Dr. Heber, que é também um amigo muito querido. Aí ele falou assim, não, Neto, continue insistindo, você é persistente. Aí eu falei assim, eu vou continuar insistindo, fique tranquilo, não tem problema não. Mas muito obrigado pela sua presença, Donizete, tempo precioso aqui. E, obviamente, eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse tempo, nos ouvindo. Certo que Deus há de te instruir e te edificar através dessa conversa tão preciosa. Se você está nos ouvindo, e o Theomídia Cast está nas principais plataformas de áudio, procure na internet o Theomídia Cast, você vai achar naquele aplicativo que você gosta de ouvir as suas músicas. Lá nós estaremos também para continuar servindo a Cristo e a Igreja de Deus para a glória do nome de Deus. Mas se você que está nos ouvindo quer também assistir este programa na íntegra, em áudio e vídeo, baixe o nosso aplicativo. Vá no nosso site theomídia.org e baixe o aplicativo do Theomídia. Obviamente, eu tenho uma dívida aqui que eu preciso pagar e eu vou fazer isso agora. O Dr. Heber já tem um programa que está no ar conosco. Ele falou assim, você não mandou esse negócio ainda? Então, hoje nós queremos presentear os nossos convidados de forma muito singela, mas com uma assinatura do Theomídia, para que vocês tenham esse aplicativo e assistam todos os programas do Theomídia Cast. Lá também você vai ter acesso a vídeos, filmes, desenhos para os seus netos, né? Para suas filhas, e vários outros conteúdos ricos e abençoadores para a Igreja de Cristo Jesus. É uma forma simples, mas nós queremos presentear vocês com isso, e vocês vão receber essa assinatura do Theomídia. Aproveitem. Finalmente, né? Até que enfim, né? Muito obrigado a você que participou conosco. Um grande abraço e que Deus te abençoe.